Vamos falar hoje à noite sobre recomeços para uma vida mais profunda com Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Efésios. Nós vamos deixar ela aberta em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 a 20, mas não agora. Enquanto a gente vai abrindo a Bíblia, eu quero parabenizar os pais dos Barbaracás, né? É uma bênção. Nós já tivemos dois passaram por isso, né? Eu, minha esposa, nossos dois filhos foram alunos dessa turma. E eu vou dizer, para quem investiu, valeu muito a pena, viu? Pai, mãe, parabéns. Eu sei que é uma luta até chegar ao final do ano, bastante trabalho. Mas, sem dúvida, é um momento muito marcante na vida desses adolescentes, tá? Eu estava vendo aqui o vídeo, eu estava muito feliz porque uma das meninas que hoje, na verdade, é uma das professoras aqui da nossa escola bíblica, ela passou pelo Barbaracá. Então, a gente não pode desprezar em momento nenhum esse momento, tá? É muito importante, com todo esforço, com toda a luta, mas você tem um formando que vai ter valores que vão ficar marcados para a vida dele. Amém? Muito bem, vamos falar então de recomeço para uma vida mais profunda com Deus. Por que nós vamos falar sobre isso daqui hoje à noite? Porque como cristãos, irmãos, é uma necessidade tremenda nós rompermos com a superficialidade dessa questão da salvação. Veja bem, quero que você preste bem atenção no que eu estou dizendo, para não confundir as coisas. Quando a gente fala aqui que há uma superficialidade, não é que a salvação é superficial, mas que muitas vezes nós não entendemos a profundidade da salvação. Como diz lá o apóstolo, desculpa, eu ia falar o apóstolo Paulo, mas é o autor de Hebreus, né? Capítulo 2, versículo 3, ele diz como nós vamos, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Salvação é uma coisa tremenda, é muito grandiosa, mas nós nascemos numa cultura que é uma cultura que luta para se livrar das consequências, muito mais do que corrigir a origem dos problemas. Então nós aprendemos no dia a dia, na nossa cultura, a tentar resolver e não corrigir. E mesmo depois que nós aceitamos Jesus, o nosso pensamento sobre salvação muitas vezes é raso. Nosso pensamento é que nos faz ter dificuldade de aprofundar nosso relacionamento com Ele. A impressão é que nós sempre estamos devendo alguma coisa para Deus. Então nós não chegamos na presença de Deus, nós nos aprofundamos na presença de Deus. Parece que nós chegamos à presença de Deus sempre começando a pedir perdão. Desculpa, Deus, por alguma coisa que eu fiz. Desculpa, Deus, porque eu ainda estou devendo isso. Desculpa, Deus. E isso parece que carrega um fardo. Nós carregamos um peso, uma dificuldade. E o que nós somos salvos? Nós somos salvos primeiro do óbvio, nós somos salvos do julgamento. Deus está irado com o pecado. Então nós somos salvos da ira de Deus, do julgamento de Deus. Isso fica na nossa mente, é óbvio, mas muitas vezes é a única ideia que nós temos sobre esse assunto. E muito do que nós vivemos, do cristianismo, às vezes é baseado nisso. Por isso nós vivemos com medo. Mas nós somos salvos de outras coisas também. Nós somos salvos da nossa escravidão. Escravidão, pastor, do quê? Nós temos escravidão, primeiro, da nossa, que nós chamamos nossa carne. A Bíblia chama nossa carne, nossa fraqueza. Traduzindo, né, tirando um pouquinho das palavras bíblicas, trazendo para o popular, nós somos salvos da nossa depravação, nós somos salvos da nossa corrupção, nós somos salvos das nossas compulsões, nós somos salvos das nossas fraquezas, nós somos salvos das nossas manias. Isso é o que produz o que a Bíblia chama a carne. E nós somos salvos dessas coisas. Mas também nós somos salvos do mundo. Deus nos salva dos prazeres desse mundo. Prazeres, não estou dizendo passeio no parque, o tempo em família, da viagem que a gente faz. Nós somos salvos do prazer que gera dano, que gera consequência, que gera morte.
nós somos salvos desse tipo de embaraço. Nós somos salvos do domínio. Muitas vezes nós temos aí que respeitar, e é claro, nós temos que respeitar chefias, lideranças, hierarquias. Mas quando eu falo domínio aqui, é o domínio, é o jugo, é aquele peso que o mundo coloca sobre nós, que nós tememos que se nós não cumprirmos, se nós não obedecermos, nós vamos ter alguma perda, uma perda substancial. Então aqui a gente fica apavorado, escravo do que o mundo quer que a gente faça, que não é correto. Somos escravos, às vezes, do próprio inimigo da nossa alma. Com as mentiras dele, somos escravos do engano dele, somos escravos das ciladas da morte, porque a Bíblia diz bem claro, o inimigo vem para matar, para roubar, para destruir. Somos salvos, não só dessas coisas, que parecem que são coisas que estão ligadas ao negativo, né? Vamos ter consequências muito sérias. Mas nós somos salvos para coisas que são positivas, coisas boas. Para quê? Não só somos salvos do problema, mas para resolver problemas. Somos salvos dos nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos. Somos salvos no nosso relacionamento de casal, para resolver problemas no casamento, que a gente só consegue perceber quando nós abraçamos os conceitos bíblicos, quando nós entendemos o coração de Deus. Nós somos salvos para o nosso relacionamento como pais. Nós somos salvos para os nossos relacionamentos como filhos, como irmãos, como pares, como liderados, como lideranças. Tudo isso nós somos salvos. Que coisa boa, que bênção. Nós somos salvos também da morte eterna, do caos. Mas aqui, irmãos, nós não estamos falando só da perdição. Nós estamos falando que nós somos salvos para uma vida contínua. Olha que coisa boa. Amém? Amém. Quer dizer assim, eu sou salvo em Jesus porque a minha vida vai continuar. Vai continuar aqui, mas o dia que chegar a morte, ela não vai me deter. Eu vou continuar com Deus. E Ele vai me ressuscitar. Eu sou salvo da inabilidade de conduzir minha própria vida, das minhas limitações. Olha a profundidade da salvação que nós não podemos negligenciar. Agora, nós não podemos negligenciar também é que essa salvação, parte dela aconteceu, mas parte está em processo. Então nós somos salvos da ira de Deus e a gente já sabe. Não precisamos temer o dia do julgamento. Não precisamos temer a vida eterna, porque a gente já sabe para onde vai. Em Cristo nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Agora tem coisas que estão em curso, que ainda não foram concluídas. A morte é o último inimigo que nós vamos vencer. Agora, as fraquezas da carne, os domínios desse mundo, parte dos nossos relacionamentos, nós estamos sendo salvos à medida que nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus. Agora a gente vai abrir a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, e nós vamos entender exatamente isso. Efésios capítulo 5, versículo 1. E nós vamos falar sobre essa profundidade com Deus, que leva a gente a aprofundar e trazer mais para nós o processo dessa salvação. Capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler na nova versão transformadora. É uma versão nova, tá? Um pouquinho só diferente da maioria das versões que o pessoal está usando. Mas é um português bem fácil de entender. Acho uma leitura muito gostosa, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos pôr-nos de pé? Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como ofertas,
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e o reino de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles. Pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso se diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, irmão. Esse texto é tão bonito, gente. É uma das epístolas de Paulo mais bonitas que ele escreveu, que é muito completa. É quase um evangelho. Agora, só existe uma forma, lendo esse texto, da gente entender que a gente se aprofunda no relacionamento com Deus. É imitando os passos de Deus. Está aqui no versículo 1 do capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Então só tem uma forma de se aprofundar nesse relacionamento, imitando Deus. E o que faz um imitador? Primeiro, o imitador de Deus, ele ajusta a sua conduta para se manter apto para receber a sua herança eterna. Eu vou repetir aqui para não ter nenhuma confusão, porque aqui ninguém vai ganhar a salvação, mas nós temos que manter o caminho da salvação. Então o que diz aqui? Que o imitador de Deus, ele ajusta a sua conduta para se manter apto para receber essa herança eterna. Então ele tem que se manter apto. E eu tenho visto assim, cada dia mais crescente a falta de temor na igreja nos dias de hoje. É uma coisa preocupante. Quando eu estudava lá na faculdade teológica, isso lá na década de 90, né? Me formei em 98, e a gente falava muito do que viria adiante, dessa nova geração que iria misturar o que era sacro com o que era profano, o que era secular do que era religioso. E ia virar uma miscelânea. Era assim que a gente esperava essa geração. E ela chegou. E a gente vê muita mistura realmente, as pessoas, ao mesmo tempo que não têm, talvez, tanto receio de descobrir, de entender, de procurar, mas a gente vê uma mistura que a gente se assusta, às vezes, pela conduta. E a conduta da falta, muitas vezes, do temor entre os crentes, a gente fala. Eu falo isso por quê? Facebook, muito claro, né? A gente assusta, às vezes, com algumas declarações de cristãos, que a gente diz, é cristão que está falando isso? No Facebook, é cristão mesmo? A minha esposa, essa semana, ela comentou que eu uso o Facebook de uma maneira muito peculiar. Eu gosto de política. Eu não uso para
falar de amor, para elogiar minha esposa, eu não uso para postar minhas viagens. Muito dificilmente eu faço essas coisas. Não tiro foto de comida, tá? Eu falo de política, que eu gosto. E eu coloco o Facebook para falar de política. Mas o que aconteceu nos últimos tempos, e que fique bem claro que aqui no púlpito eu não falo de política, mas que a gente viu uma mudança e uma polarização tão forte, mas o que me impressionou foi o linguajar de muitos cristãos, quando tentavam defender as coisas relacionadas à fé. E eu digo assim, mas isso não é adequado. Essa palavra não é adequada, esse jeito de falar não é adequado, esse pensamento não é adequado. E muitos confundem, nesse momento, o papel de admoestação do pastor, ou até de algum ancião da igreja, uma pessoa mais experiente na igreja, que acredita que nosso papel é repreender, né, dar uma bronca, segurar. E aqui não é o nosso papel não é condenar. O nosso papel como orientador é aconselhar. Agora, vamos ser francos, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 3, que não deve haver entre nós uma determinada conduta. Ele fala de imoralidade sexual, de impureza, de ganância, mas ele fala assim, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Ou seja, esse tipo de conduta, de prática, de linguajar, que ele continua aqui, a gente vê no versículo 13 também, versículo 3, 3 não, a gente já viu, né? O 3, o 4, ele diz assim, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês, não são para nós. Então, se tivesse alguma coisa para dizer hoje, eu diria para você, irmão, se nós queremos ser imitadores de Deus, não tem algo mais prejudicial do que nós não estarmos com os olhos fitos aqui em Jesus e deixar de lado certas práticas, certos comportamentos, porque isso não tem lugar no povo de Deus, não tem lugar. Eu li uma reportagem de uma revista bem famosa aí, de um grupo editorial, e na verdade são empresas, né, ligadas aos mesmos proprietários, e que o escritor, quem fez o artigo, ele condenava os cristãos por eles estarem, o título da matéria era mais ou menos assim, tentando eliminar o outro. Achei interessante aquilo, eu li a matéria, eu estava procurando alguma coisa na empresa, na área de marketing, peguei aquela revista de negócios e aí eu estava vendo essa reportagem falando que nós estávamos tentando eliminar o outro. E é claro, de acordo com algum linguajar aí, parece que existe um ódio, existe alguma coisa que não é adequada a um cristão. Mas por outro lado, eu acho interessante porque, discorrendo o artigo, ele estava falando exatamente sobre isso, que devido aos nossos valores, e isso nós não abrimos mão, não é uma questão de política, é uma questão de valor, é uma questão de princípios da palavra de Deus. Nós somos pró-família, nós somos pró-vida, nós somos pela segurança, pela proteção, nós vamos lutar para que não haja facilidade das pessoas terem acesso a prazeres danosos. Isso são valores, nós não vamos abrir mão. A palavra de Deus. Mas ele condenava, dizendo que essa onda conservadora, ela estava tentando destruir e eliminar o outro. Enquanto nós somos vítimas desse tipo de calúnia, enquanto nós somos vítimas desse tipo de difamação, tá bom. Tá bom. Tá bom porque nós somos perseguidos pelos valores. Se nós estivermos sendo condenados pelos nossos valores, que coisa boa. Porque a Bíblia ela diz que é assim que vai ser. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, e vão perseguir vocês também, porque me perseguiram. Então eu fico feliz. Agora, se nós somos identificados por outra coisa qualquer, isso é assustador. Ou somos imitadores,
ou passamos a vida tendo medo de entrar na presença de Deus? Então eu tenho que ser um imitador para ajustar a minha conduta, para manter esse processo de salvação na minha vida. A minha rejeição no meu ambiente de trabalho foi muito interessante, porque quando eu cheguei nessa empresa que eu trabalho hoje, eu fui trabalhar com um tema que indiretamente está ligado aos nossos valores, que é a prevenção de uso de álcool e outras drogas. E quando eu fui trabalhar isso nas indústrias, a equipe, muito ligada a um pensamento humanista, ela soube que eu era cristão e soube que eu era pastor. Então, automaticamente, houve uma rejeição, um bloqueio. Eu tive muitas dificuldades para articular trabalhos e conseguir uma liberdade, porque sempre havia um pensamento de que eu trazia uma conduta inadequada, um conservadorismo que condenava, alguma coisa que prejudicava as melhores práticas relacionadas a esse assunto. E aí, com o tempo, com oração, com paciência, Deus foi resolvendo assuntos que antes eram algo que aborrecia a equipe, porque dizia assim, o Fábio vai vir e vai defender o outro lado, não é ao lado das práticas modernas. Ao contrário, a gente entende as práticas modernas, a gente adota as práticas modernas, contanto que não abra mão dos nossos valores. Mas aí o impressionante foi que o tempo passou e a própria equipe me procurou e disse, olha, eu estou com problemas em casa e você que conhece um pouco mais, poderia nos ajudar? Poderia me ajudar? Olha que coisa boa, né? Isso sim, né? Somos chamados para isso. Eu não sou chamado para farra, não sou chamado para saídas, não sou chamado para esquemas, eu não sou chamado para essas coisas, mas quando precisam, me chamam. Quando precisam de uma palavra, me chamam. Quando precisam lembrar dos valores, me chamam. Que coisa boa. Eu fico feliz porque Deus está trabalhando através da minha vida. Estou tentando ajustar, estou tentando colocar a linguagem, o entendimento que eu tenho em alinhamento com a minha vida, para que a salvação se estenda a mim, aos outros, ao meu ambiente de trabalho, porque Deus quer salvar. Amém? Que profunda que é essa salvação. Aos poucos, as coisas vão sendo percebidas, né? Então eu posso ser parceiro. Aliás, eu devo ser parceiro nos objetivos que lá fora estão buscando para aquilo que é necessário, para aquilo que é o melhor, para aquilo que é familiar, para aquilo que é social. Eu sou parceiro, você, o cristão deve ser parceiro, mas não precisa ser sócio, no sentido de se associar nas intenções. As intenções são outras. E é isso que Paulo está falando sobre intenções. E nós vamos entender exatamente isso, que um imitador, o que faz o imitador? Ele ajusta, mas um imitador, ele descobre aquilo que agrada o seu Senhor. Para permanecer na verdade do seu Deus. Ele não se contenta somente com o que ele recebeu. Ele tem que descobrir. E aí nós vemos isso no versículo 10, que diz assim, procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E no versículo 14, o apóstolo Paulo diz, pois a luz torna visível todas as coisas. Quando os propósitos da vida, os propósitos da nossa vida, são trocados de mão, ou seja, antes eles estavam comigo, eu tinha os meus propósitos, eu tinha meus interesses, eu tinha os meus pensamentos, meus princípios, mas eu encontrei a Jesus e percebi que na mão dele é melhor, então eu troquei de mão. Quando eles são trocados, das minhas para a mão de Jesus, eu vou sendo salvo das minhas inabilidades. Deus vai salvando. E eu passo a produzir o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. Aqui no versículo 9 que nós vemos Paulo falando isso, né? Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. E no versículo 13, as minhas intenções, como a gente acabou de falar.
ele diz assim: suas más intenções ficarão evidentes, mas as intenções passam a ser novas. Porque eu encontro Jesus, a salvação me encontra, e a salvação alcança as minhas intenções, elas passam a ser novas intenções, as intenções que Jesus tem para mim. Então, imagine assim, Jesus chegando no jardim, já no jardim do Éden, né? O texto de Gênesis diz que ele veio no virar do dia. Alguns interpretam que esse era um costume, que Jesus provavelmente viria sempre no final do dia, quando virava. Eu fico imaginando quando Jesus está indo para o jardim, se ele vai sempre ao final do dia, na virada do dia. Então ele vai encontrar Adão, vai encontrar Eva, quando encerrou seus trabalhos. Mas por que ele vai encontrar Adão e Eva quando encerra os trabalhos? Para falar sobre propósito. Por que você está aqui comigo? Por que eu te criei? Qual o propósito do teu trabalho? Qual o propósito da vida? Eu acho que essa conversa que Jesus tinha, né, com o casal, é para tratar de propósito. Agora, quando eles pecam, a Bíblia diz que eles pecaram e se esconderam de Jesus. Irmão, quem procura descobrir o que agrada a Deus, não se esconde de Deus. Não vive se desculpando dos seus erros. Não vive culpando a circunstância ou alguma pessoa. Você consegue perceber essa salvação que Deus quer dar nos seus propósitos? Que bênção! Desperta, porque Deus vai dar luz para os seus propósitos. Você vai ser salvo da sua inabilidade nos relacionamentos, vai ser salvo da sua inabilidade no trabalho, vai ser salvo da sua inabilidade até no teu descanso. Porque nós precisamos saber até descansar. Nós somos limitados. Mas é aí que Deus vai trabalhar e que Paulo está dizendo: levanta, desperta, anda na luz, vive na luz. Coloca os teus propósitos na mão do teu Senhor, para que a salvação continue em processo, para que você veja Deus restaurando, trazendo de volta aquilo que, se fosse só pela tua habilidade, muita coisa ia se perder. Você vai ser salvo disso tudo. O que faz o imitador? Por último, o imitador de Deus, ele procura entender a vontade divina. Primeiro nós vemos que ele tenta conhecer, ele tenta descobrir. Agora, ele tem que entender a vontade divina, está no versículo 17, para se tornar cada vez mais a moradia do Espírito Santo e refletir a plenitude da presença do seu Criador. O imitador de Deus procura entender a vontade divina para se tornar cada vez mais moradia do Espírito Santo, refletir a presença plena do seu Deus. Temos uma tabelinha aí no seu esboço, que nós temos alguns slides que nós vamos passar aqui. Mas é só para você visualizar. Porque Deus, ele sempre quis habitar no meio do seu povo. Aliás, nós que precisamos dele. E como nós precisamos dele, Deus quer que a gente se aproxime, que a gente viva no meio, que a gente esteja junto com ele. E o que Deus fez no passado foi uma tenda, porque eles iam passar de um momento, de um período, de uma localização, para uma outra localização, e durante esse período de transição eles iam passar numa tenda. Essa tenda depois se transformou num templo, mas Deus sempre se mostrou presente nesse ambiente. Só que o autor de Hebreus, ele deixa claro que esse daqui é um momento de transição, não só da transição lá do Egito para a Terra Prometida, não só da transição de um modelo para outro modelo, para virar um templo, mas nós não temos mais o templo aqui, as paredes desse templo, como era no passado, porque as coisas mudaram, porque tudo era sombra daquilo que viria, tudo seria reflexo do que é o céu. Então o tabernáculo foi feito exatamente com esse sentido, de refletir, para ser uma sombra, na verdade, daquilo que viria a ser. Então vamos dar uma olhadinha na tabela. Nós temos aí, o templo você consegue ver na imagem, né? Então era assim que era construído,
Lá dentro você vê na outra maquete como é que era dividido, tinha um lugar santíssimo, tinha um lugar santo, só o sumo sacerdote entrava ali, o povo só chegava até a entrada da tenda, entregava a sua oferta, a oferta era queimada, e aí a gente vai entender alguns elementos desse templo para perceber o que isso quer dizer hoje. Aonde Deus está hoje. No Antigo Testamento, nós tínhamos o altar do holocausto. Está vendo a tenda ali? Então tinha bem na entrada, a primeira coisa era o holocausto, era o sacrifício. Tinha que morrer um animal. Todo mundo tinha que trazer, pelo menos, uma pomba. Todo mundo tinha que trazer uma oferta. Depois nós temos no mesmo templo, a menorá, também conhecida como candelabro, né? Que o sumo sacerdote tinha que manter aquilo aceso, dia e noite, sempre com óleo. Depois nós temos a mesa dos pães asmos. Né? Esse pão aqui é um pão sem fermento. Tem uma mesa lá dentro. Depois nós temos a arca da aliança, que é a arca onde os anjos, os arcanjos estão ali, em cima dela. Porque Deus se manifestava no meio deles. Quando Deus aparecia para o sumo sacerdote, era exatamente naquela posição, entre os anjos. Nós temos ainda o véu, que separava os ambientes. Então o sumo sacerdote está ali, os sacerdotes ficavam na primeira parte do templo, e só entrava no lugar para lá do véu, que ele separava os ambientes, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Muito bem, aonde terminou o altar do holocausto? Terminou no Gólgota. Porque a gente sabe que a oferta completa e perfeita foi Jesus pelo nosso pecado. Então lá no Gólgota acabou o altar do holocausto. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Nós sabemos também onde terminou a menorá, o candelabro, foi no Pentecostes. Porque ele era símbolo da luz, né? Assim como Deus apareceu para Moisés na sarça, e Moisés viu que a sarça ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E no dia do Pentecoste, quando veio o Espírito Santo, é como labaredas de fogo, aquelas pessoas estavam falando em línguas, mas eles estavam expressando as grandezas de Deus na língua dos povos que estavam ali naquele dia de festa. E eram representados pela presença dessa chama, que é o Espírito Santo. Nós vimos que terminou também a arca. Perdão, a arca não, a mesa dos pães, né? A mesa dos pães asmos. Que Jesus é o pão da vida. Em Jesus nós temos o nosso sustento. Quem tem sede, quem tem fome, vem a mim. É isso que Jesus dizia. Nós sabemos que o véu que separava os ambientes, ele apontava para o momento. Pode trocar o slide? Isso. No túmulo, perdão, antes do véu, os arcanjos, né? A arca, o túmulo. Interessante, porque lá tinha, onde era manifesto a presença de Deus, no túmulo de Jesus tinham os anjos também. Porque estavam mostrando que a vida estava presente, que a morte não pôde conter, o Deus vivo estava lá. Então apontava justamente isso. E por último, o véu, que foi rasgado ali, como na imagem, quando houve um terremoto, na hora da morte de Jesus. O véu não foi rasgado de baixo para cima, foi de cima para baixo, como se Deus tivesse pego com as mãos e rasgado, dizendo agora, não existe mais separação dos ambientes. Eu quero o meu povo próximo. Não vai ser um intercessor, não vai ser um representante, eu vou ter o povo próximo. Para quê? Para a gente entender agora o novo templo. Ok, o que é o novo templo? Aonde permanece a presença de Deus. Quando a gente falava do Gólgota, que foi a conclusão da imagem do antigo, é justamente para nós assumirmos, através da nossa cruz, como diz Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Então nós assumimos o lugar do sacrifício. Nós somos sacrifício vivo de Deus e nós andamos com Ele, na presença dEle. Nós temos o menorá, que agora na verdade está dentro de nós. A presença do Espírito Santo começou lá no dia de Pentecoste, mas quando nós fomos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador,
o Espírito Santo veio a nós. Então nós temos a presença dele com o seu enchimento. Ele diz que enche a gente, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre esse enchimento de forma constante. Que nós devemos buscar sermos cheios da presença de Deus. O Espírito de Deus quer isso. Então Deus quer habitar dentro de nós, em nós, muito mais perto do que o sumo sacerdote pudesse alcançar. Quando nós falamos da mesa dos pães, nós temos a intimidade da Santa Ceia, que Jesus teve com seus discípulos. Quando nós celebramos aqui esse momento, porque nós temos esse tempo com Jesus, e que Jesus fala ao nosso coração, porque nós temos essa intimidade com Ele. Quando a gente fecha a porta do quarto, quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente escuta Deus falando com a gente. Nós temos o templo novo, que é a arca, na verdade, né? Nada mais é do que o testemunho da vida em nós. Da mesma maneira que quando aquelas mulheres foram ao túmulo e os anjos perguntaram: o que vocês estão procurando? É assim que o mundo está procurando. Está procurando alguma coisa, está procurando uma resposta, está procurando um sentido, está procurando vida. Mas aqueles que andam na vida, aqueles que andam com Deus, que andam na presença de Deus, com o Espírito de Deus, refletem essa vida e dão testemunho dessa vida. Nós somos templo vivo de Deus. E quando a gente fala do véu, não existe mais. Coisa boa, né? Não tem mais véu. Ou seja, em outras palavras, nós temos um caminho aberto. Eu estava essa semana visitando uma empresa, eu fiquei impressionado. Porque aquele empresário, ele trouxe uma ideia, quando ele foi para o Japão, há 20 anos atrás, para cá. E ele fez uma revolução, até comentei isso no nosso pequeno grupo. Que esse empresário, ele tomou a empresa dele. Primeiro ele tentou convencer os seus sócios, não conseguiu de primeira, mas com o tempo os sócios abriram mão e disseram: faz o que você acha que é o certo. E ele inverteu o jeito de ser empresa. Ele fez a empresa um verdadeiro ambiente de relacionamentos. E é impressionante você ver mesa de refeitório no meio das mesas de computador. E que as pessoas sentavam para discutir negócios, comendo, tomando café, né? Um ambiente descontraído, mas totalmente comprometido. E esse empresário, ele se tornou uma referência e recebeu um prêmio da 4ª melhor empresa brasileira para se trabalhar nos dias de hoje. Foi em 2018 que ele ganhou esse prêmio. E que a porta do seu escritório está sempre aberta. Ela só fecha quando ele vai viajar. Isso quer dizer o seguinte: ele derrubou as estruturas e diz assim: todos devem trabalhar em uníssono, devem pensar como é ser, cada um na sua função. Porque nós somos um corpo vivo. E essa empresa, ela deu tão certo, que é uma das empresas mais importantes fabricantes de porta no Brasil. Como? Os concorrentes, os vizinhos daquela cidade, que é bem aqui no interior, diz que ele é louco. Ele é socialista. Acho engraçado isso, né? Porque ele vive o pleno capitalismo, mas ele chama ele de socialista. Ele diz assim: deixa a turma falar o que quiser. O que importa é que está todo mundo bem. O que importa é que há confiabilidade no nosso meio. Que a gente interage muito bem. Nós somos uma família. É assim que é o pensamento de quem trabalha lá dentro. E o interessante é que a própria gestora de pessoas, né, o RH, ela disse assim: nós temos problemas. Sim, temos problemas. Temos poucos problemas, porque foi uma mudança de cultura. Tive um menino que veio aqui na empresa, ele descobriu que dava para bater o ponto e sair. Ele ia embora, batia o ponto e ia passear. E aí ela encontrou ele no centro da cidade um dia que ela foi fazer um trabalho com os documentos da empresa.
E quando ela encontrou ele na cidade, disse: o que você está fazendo aqui? E o rapaz ficou envergonhado, disse: eu quero conversar contigo amanhã. E foi conversar com ele e disse: olha, é chato eu ter que desligar você. Vai ficar feio para você. Eu posso te dar um conselho? Você não quer pedir demissão? O rapaz ficou tão constrangido com o atendimento, com o carinho, com o jeito, que ele pediu demissão. Não entrou em nenhum processo trabalhista, ele simplesmente está certo. Eu tenho que sair. E o que isso mostra para a gente? Que Deus é assim. Porta aberta. Deus não tem porta fechada. Deus não quer ser blindado. Deus não quer que você fale com um gerente, com um subgerente, com o encarregado, com um líder. Deus quer que você fale com Ele. Quer que você tenha intimidade com Ele. A minha família, quando ela... a gente brinca, né? Quando eu chego em casa, chego de viagem muitas vezes. Minha filha está com saudades, minha esposa está com saudades. Aí eles dizem assim: vamos assistir um filme? Vamos assistir uma série? A minha filha fica esperando para assistir uma série do Netflix lá. Então, eu chego em casa e eles dizem: pai, você está com tempo hoje? Está com 21 anos de idade, né? Mas ela curte. Assim, estou com tempo. Então, vamos assistir uma série, vamos assistir um episódio. A minha esposa é a mesma coisa: vamos assistir aquele episódio? Vamos assistir aquele episódio. Mas é tão gostoso esse tempo de comunhão, seja por filme, seja por qualquer motivo, por causa de um passeio. Mas é assim que Deus quer estar no meio do seu povo. Entende? Aquele momento assim, o que é o teu maior prazer? É de repente acompanhar uma série, ou fazer um passeio, ou cuidar de uma horta, porque eu também gosto de cuidar de uma horta. O que é? Eu não sei. Deus quer estar junto. E Deus quer te convidar para estar junto. Quando a gente diz que Deus quer habitar no meio do seu povo, a palavra que a Bíblia usa é: Deus quer tabernacular, quer fazer um tabernáculo. Na verdade nós somos esse tabernáculo. Nós somos esse templo. Essa intimidade Deus quer ter com a gente. Ser um imitador de Deus é você entender que a vontade dEle é que você seja moradia e que a porta esteja aberta todo dia. O nosso propósito hoje à noite é nós recomeçarmos uma vida que vai se aprofundar no relacionamento com Deus, o Deus eterno, primeiro nos ajustando. Aquilo que precisa de ajuste, aquilo que precisa condizer com o nosso comportamento, que tem a ver com o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, afastando aquilo que não é adequado, descobrindo a vontade de Deus, descobrindo e entendendo essa vontade, para que a gente se torne moradia, para a honra e glória dEle. É um passo a mais. É isso que Deus quer hoje à noite, um passo a mais. Acho interessante porque o príncipe dos pregadores Spurgeon, ele falava sobre essas coisas, né? Ele usava alguns grandes homens de Deus como exemplo. E eu estava lendo o comentário dele sobre esse texto, eu achei muito bonito, porque ele diz assim: é um passo a mais. É isso que Deus quer da gente. Que a salvação ela vai um pouco além, para que a gente nunca viva uma superficialidade que corre risco do quê? De nós não temos essa comunhão, temos sempre o medo de entrar na presença de Deus, de estar sempre com aquela consciência pesada de dizer: eu tenho que abrir a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia hoje, porque hoje eu não li a Bíblia. Eu tenho que orar, porque eu não tenho orado. Mas um certo medo lá no fundo, alguma coisa que incomoda, e que eu mesmo nem reconheço o que é. E quando eu abro mão dessas coisas e começo uma profundidade, um relacionamento mais íntimo, se torna natural. E a minha salvação começando a ganhar outras dimensões. E o processo que ela está, já acontecendo em alguns aspectos, o que está acontecendo, acelera. Acelera. Nós vamos louvar o nosso Deus.
Mas eu quero convidar você, se Deus falou com você hoje à noite, se Deus tocou o teu coração, para um momento diferente, que o Espírito de Deus está dizendo: filho, eu quero ir um pouco além. Eu quero que você se aproxime um pouco mais. Eu quero que algumas coisas sejam trocadas na sua vida. Então é hora de você ouvir o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu aceito a profundidade dessa salvação naquilo que eu não estou experimentando. Eu já sou salvo, mas eu quero que ela se estenda. Feche os teus olhos. Pai amado, nós estamos na Tua presença, com toda a humildade, reconhecendo que nós precisamos muito mais do que nós imaginamos do Senhor. Passa os dias, passa as semanas, passam os meses, a gente sabe no fundo que nós temos que ter mais tempo com o Senhor, te conhecer melhor, deixar que o plano do Senhor na nossa vida ganhe outras dimensões, se estendam. Nós queremos hoje à noite recomeçar esse momento para uma profundidade. Que o Teu Espírito hoje falou a nossa vida, seja qual aspecto for desse irmão que está aqui sentado, dessa irmã, o Senhor conhece, o Senhor que fala. Que seja um momento marcante. Nós temos vários momentos que marcam a vida da gente aqui na nossa comunidade, nessa igreja. Momentos de eventos que nós criamos, cultos que nós vivemos, que nós ouvimos a Tua mensagem. Mas hoje nós queremos mais um momento, e que nós consagramos mais da nossa vida ao Senhor. E como a gente está estudando esse texto, que a gente possa ter aquilo que é o sonho do teu coração, descobrir, entender e adequar. Se você ouviu a mensagem hoje à noite, e Deus tocou teu coração, que você não conhece ainda um relacionamento íntimo de salvação com Jesus, você ainda tem medo da morte, você ainda tem medo do porvir, você ainda tem medo do julgamento, você ainda não sabe, embora tenha uma esperança, mas eu quero te convidar hoje a que você aceite Jesus, que você abra o teu coração, que você permita Deus se aproximar, porque não é pela tua vontade. O Gólgota foi um momento especial para que Deus chegasse hoje à noite e falasse a você, dizendo o quanto Ele te ama, e que a tua resistência a Ele hoje tem fim, e que você vai conhecer esse Deus que você não conhecia, mas que a partir de hoje, nesse encontro marcado, você vai poder dizer que teve o primeiro passo para aceitar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus tocou o seu coração? Levanta a sua mão se no teu lugar você sentiu esse toque. Alguém sentiu? Amém. Fica à vontade. Nós não estamos aqui para mensurar nada, nem para condenar. Mas você sentiu Deus tocar o seu coração hoje à noite? Eu estou te convidando a levantar a sua mão. Amém. Mais alguém? Eu vou chamar essas pessoas para virem aqui para a gente orar junto. Pode ser? Chega aqui. Enquanto a gente vai orando, sentado nos bancos, nós vamos orar com o pessoal que sentiu o toque de Deus. Eu quero te convidar. Vem aqui orar com a gente.
Levanta do seu banco, vem até aqui à frente. Nós vamos orar juntos.